Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do empate entre Noroeste e Palmeiras, 1 a 1. E o Palmeiras se mantém aí invicto há vários jogos no Campeonato Paulista, invicto esse ano e juntando aí os jogos do ano passado. Muitos jogos aí invicto o Palmeiras. E o gol marcado pelo Thales, garoto da base, entrou, jogou bem, fez o gol de empate. E como eu falei, o Palmeiras se mantém na liderança. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Você. Fala, Felipe, tudo bem? 22 horas, 1 minuto, tô aqui um abraço ao Eugênio, fã de esportes, estou aqui na sala de imprensa nova do estádio Alfredo de Castilho, Alfredão, na cidade de Bauru, onde por volta de 8h30 da noite terminou a partida empatada entre Noroeste e Palmeiras. Palmeiras não jogava aqui há 14 anos, 1 a 1. Um bom primeiro tempo, apesar do fortíssimo calor, o jogo começou às 6h30 sem sol, mas o calor era muito intenso, mesmo assim os times se aplicaram bastante no primeiro tempo, levaram bem mais perigo aos goleiros. Só que os gols caprichosamente saíram apenas no segundo tempo, né? O do Noroeste num cruzamento do Maicon, que esse Carlão, ele é veterano, mas ele é um tormento na área para os adversários. Já tinha sofrido um pênalti contra o Velo Clube lá em Rio Claro, fez o segundo gol lá, agora fez contra o Palmeiras, já é um dos principais destaques destas duas primeiras rodadas do Paulistão. Ele dominou, girou e bateu sem chance para o Lomba. Só que o Palmeiras não permitiu que essa vantagem ficasse por muito tempo, né? O Pedro Felipe chegou a perder um gol inacreditável para o Noroeste quando estava indo 1 a 0. Depois ali numa confusão na entrada da área, Flaco Lopes rolou e o Thales, menino da base, menino que está ganhando chance, fez o gol de empate do Palmeiras. E aí na parte final, embora sem muitas chances concretas, o Palmeiras cresceu fisicamente, conseguiu superar a deficiência do Noroeste, né? O Noroeste começou a trabalhar o ano passado com o técnico Paulo Comelli, o Palmeiras praticamente começou a trabalhar há 10 dias, tanto que o Abel Ferreira colocou um time em campo com a Portuguesa e deixou em São Paulo. E aí eu perguntei para ele sobre poupar, ele disse: não poupei não, eu deixei os caras trabalhando em São Paulo, o Estevam, o Everton, o Marcos Rocha, o Richard Rios, o Murilo, o Maurício, que fez 2 gols contra a Lusa, porque ele falou: essa pré-temporada é insana e eu preciso preparar meu time. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a entrevista, trechos da entrevista coletiva do Abel Ferreira aqui mesmo nesta sala. Ele explicou um pouquinho como está sendo esse revezamento, que ele fala que não é poupar, é trabalhar com o que pode durante esse campeonato em meio à pré-temporada. Ele, quando foi perguntado sobre um atacante, não foi enfático, mas baixinho falou: preciso de um homem de área. E falou um pouquinho mais também sobre os garotos da base que estão recebendo chances. Fala, Abel Ferreira, aqui no Sport Center. Eu não estou a poupar ninguém, porque os jogadores ficaram lá e ficaram a treinar. Portanto, eu não poupo ninguém. Infelizmente, em função do calendário, não tenho outra forma. E mesmo assim, vocês viram os jogadores hoje, a debilidade física, muitos dos erros e da dinâmica que nós temos no primeiro tempo, o tempo e o espaço que demos ao nosso adversário para criar. Nós somos uma equipa de pressão, demos muito tempo e espaço, isso tem muito a ver com a capacidade física. Eu perguntei a um dos jogadores do Noroeste quando começaram a treinar, e nós estávamos a ir de férias, eles começaram a treinar e nós a ir de férias. Portanto, há aqui a parte física tem muita importância nisso. E depois, eu também já vos disse e não posso fugir a isso, nós vamos ter que preparar a equipa a competir e a valer 3 pontos. Num contexto de Europa, ia-te dizer que nós estamos hoje aqui a preparar a nossa equipa, que o resultado era o menos importante, mas não é. Estamos numa competição, queremos ganhar este título, o resultado é muito importante para nós, mas também não posso não olhar para aquilo que são as capacidades físicas dos nossos jogadores, aquilo que é esta temporada, e é para fazer aquilo que nós estamos a fazer, sim. E independentemente se divide ou não divide o grupo, quem joga é o Palmeiras, não são, seja 11 estes 11, ou os outros 11, ou os que forem, é sempre o Palmeiras que joga. A nossa obrigação é de fazer tudo para ganhar, como foi hoje. Acredito que em 4 ou 5 jogos os nossos jogadores poderão estar
a chegar próximo daquilo que é as suas capacidades físicas. Depois falta o ritmo competitivo, o ritmo de jogo só se ganha jogando, não há outra forma. Acho que o Noroeste fez uma belíssima partida, nos criou muitas dificuldades. Acho que na primeira parte foram melhores, as melhores oportunidades foram deles, foi isso que eu vi no jogo. Na segunda parte nós fomos atrás do resultado, tivemos que reagir, mas uma equipa bem organizada, com uma capacidade física, eu acho que isso foi bem evidente, acima da nossa. Eu se calhar vou fazer uma crítica a mim mesmo, não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rómulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou, não foi os meninos. Os meninos sim, têm muita qualidade. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centro avançado, o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. Vamos voltar aqui. Aliás, preciso só saber. Oi, Felipe. Maravilha. Vai contigo, Edu. Tá bom, o retorno vai e volta aqui nessa sala de imprensa. Acho que é o ar-condicionado que está muito gelado. Bem, ouvimos o Abel Ferreira, já que ele falou dos meninos da base, um deles, o Thales, fez o gol, e o outro, Benedetti, conversou com a gente aqui na zona mista, na saída do ônibus do Palmeiras, com exclusividade. O Benedetti tem uma história interessante, 18 anos, jogou 23 minutos contra a Luz, agora jogou 90, tá ali como, ao lado do Naves, como a dupla reserva do Gustavo Gomes e do Murilo, principalmente porque o Vitor Reis está saindo para o Manchester City. E ele é de Bauru. Ele morou aqui até os 11, jogou aqui no Alfredo de Castilho, na base. Então vamos acompanhar o que disse o Benedetti, que hoje fez uma boa partida na zaga do Palmeiras, menino alto de 18 anos de idade. Cara, é uma sensação muito gratificante, né? Dei meus primeiros passos aqui no futebol, sub-11 aqui no Alfredo de Castilho. Não saímos aí com o resultado que a gente queria, né? É o segundo jogo da temporada. Acredito que temos muito para evoluir aí, mas se Deus quiser vamos evoluir e trabalhar muito aí para sair com mais uma taça, eu tenho certeza disso. Eu tenho que me manter preparado independente de quem está e quem não está. Então eu pretendo cada vez mais evoluir, cada vez mais trabalhar naquilo que eu não sou tão bom ainda, que eu tenho 18 anos e creio que eu tenho muito a evoluir ainda. Então eu vou me manter preparado, independente se ele está, se ele não está, independente se vir outras pessoas, eu vou me manter preparado porque sei, tenho certeza que a minha oportunidade vai chegar e eu vou estar preparado para isso. Muito bem, tá? Então o Benedetti, zagueiro do Palmeiras, é o seguinte, Felipe, o Palmeiras agora vai esperar até quarta-feira, um clássico contra o Santos no estádio do Pacaembu. Vamos ver se o técnico Abel Ferreira vai continuar utilizando 2 grupos ou não. Ele só vai ter 2 treinos para essa partida, porque o time está voltando agora em voo rasteiro para São Paulo, vai chegar no início da madrugada e vai folgar no domingo. Então vai ter segunda e terça de preparação para o jogo da quarta-feira. Durante a coletiva eu disse, né, o Abel foi perguntado sobre um homem de área e disse que está esperando, e tem muitos nomes aí rodando também, né? O mais forte, o mais público, aquele que é admitido, a Leila já deu entrevista, é o Andréas Pereira. O time do Palmeiras está tentando tirá-lo do Fulham antes do término do contrato no final da temporada inglesa, pagando aí uma nota violenta, 20 milhões de euros e mais uma bonificação que pode chegar a mais 5 milhões de euros. O Claudinho do Zenit é mais um jogador que surgiu nas últimas horas, não é a primeira vez que o Palmeiras fala sobre esse atleta, e uma outra informação que chegou de Belo Horizonte foi que o Palmeiras estaria tentando por 87 milhões, 14 milhões de euros, tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não sei se virão os 3, mas se vier um ou 2 destes 3, o time certamente ficará muito mais completo. E o Noroeste, que voltou depois de tanto tempo à primeira divisão, já está com 4 pontos. Esse campeonato é tão maluco, Felipe e Eugênio. Se o Noroeste ganhar aqui na quinta-feira do Botafogo e for a 7, ele está quase garantindo a permanência dele na primeira divisão. Vamos lembrar que no ano passado, com 9 pontos, a Portuguesa não só permaneceu na primeira divisão, como se classificou no seu grupo para disputar a fase de quartas de final. Então, mais 1, 2 vitórias, aí mais 6, 7 pontos, o Noroeste garante a permanência e aí sonha com a possibilidade de se classificar aí para uma fase mais decisiva do Paulistão. Tá certo, Felipe, Eugênio? Show, obrigado pelas informações. Eduardo Afonso, diretamente de Bauru, 1-1, Noroeste e Palmeiras.
Comparando a estreia do Palmeiras contra a Portuguesa, uma formação diferente, inclusive o sistema tático, né? O lado direito com o Ndiaye ficando um pouquinho mais, às vezes tinha ali uma formação quase com 3 zagueiros, com o Ndiaye fazendo essa função um pouco mais recuada. Eu queria te ouvir sobre essa mudança do Abel. Ele muda primeiro o time inteiro, a atuação contra a Portuguesa é bem melhor do que a de hoje, ele fala várias vezes sobre isso, né? Da dinâmica, era um time que começou sufocando a Portuguesa e logo no início da partida já fez 1-0, depois com tranquilidade fez o 2-0. E hoje não, hoje a gente teve muitas dificuldades, o Edu já falou, muito calor, o gramado é um pouco mais lento, né? A bola rola com mais facilidade, mais velocidade na grama sintética do Allianz Parque. Me pareceu um adversário muito bem postado em campo e sabendo muito bem dos seus movimentos, do que ia fazer de contra-ataque. Então, o Noroeste foi um adversário mais difícil do que a Portuguesa no jogo de quarta-feira. E a gente teve, como ele falou e como você reforçou agora, uma formatação um pouco diferente da equipe, com o Aníbal Moreno praticamente como o único volante ali, às vezes o Veiga voltando um pouquinho. O lado direito tinha o Ndiaye, porque veja, você teoricamente tem uma linha de 4. Você tinha o Ndiaye, Gustavo Gomes, o Benedetti e o Caio Paulista. Só que pela direita, além do Ndiaye, ainda tinha o Mike e no início do jogo ainda tinha ali caindo também o Facundo Torres, né? O Mike já era o cara do ataque pela direita e o Torres caindo por ali. Ficou um pouco desequilibrado aquele lado. O jogo foi passando, o Torres foi para o lado esquerdo, depois voltou, entrou o Rômulo, aí saiu o Ndiaye, o Mike voltou mais para trás. Ele foi mexendo no time, e o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras poderia, no primeiro tempo, ter saído na frente. Criou situações para isso. O Felipe Alves fez algumas boas defesas, nós estamos vendo aí jogadas perigosas, como nesse cruzamento do Facundo Torres para o Gustavo Gomes, né? A cabeçada ali, a queima-roupa. Um chute do próprio Facundo Torres e outras situações, mas a bola não entrou, a bola que entrou foi essa daí. Foi uma jogada muito bem trabalhada de contra-ataque do Noroeste e aí colocou o Palmeiras numa situação difícil, porque o Palmeiras que pressionava buscando o gol, ele consegue ainda o empate no momento em que são feitas as substituições e que entra o Tales, por exemplo. O Tales estava no banco, tinha sido titular contra a Portuguesa, ficou no banco hoje. Flaco Lopes ocupava mais aquele espaço centralizado. Ele entra e poucos minutos depois a bola sobra no pé dele, faz o que se espera de um centroavante. Mas nada é definitivo. É um primeiro jogo em que a formação, imagino eu, seja mais em função dos atletas que estão à disposição do que exatamente no que o Abel Ferreira está pensando em médio e longo prazo. Ele separou o grupo em 2 blocos, né? Então, o bloco que jogou a primeira partida, o bloco que jogou a segunda e a partir dos nomes que ele tinha à disposição para o jogo de hoje, ele falou, vamos montar assim. No início não deu muito certo, depois ele foi mexendo, o time melhorou um pouco, mas é claro, foi um resultado abaixo do esperado, nada que também tire o sono do torcedor do Palmeiras, porque sabe que é o início de temporada e que tem bastante campeonato pela frente. Pra gente... Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate entre Palmeiras e Noroeste. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.